Então, é isso que as empresas fazem, elas tentam trabalhar com questão da neurociência, programação neurolinguística, para fazer a gente sair de casa e ir lá adquirir aquele produto ou aquele serviço, né? E muitas vezes a gente acaba não pensando nunca em outros tipos de organização. E nesse momento de 2021, tecnologia digital e tudo mais, sabemos que tem, né? Profissões, e a gente pode chamar de profissão, embora talvez não regulamentada de forma tradicional, mas tem gente ganhando horrores de dinheiro com a internet, o YouTube, Instagram, sei lá mais o quê, e às vezes nem está vendendo nada, e meio que nem é um serviço, mas está ou com divulgação, ou cria alguma coisa meio louca e dá certo. Então está tudo muito incerto. Mas quando que eu vou procurar essa pessoa? Quando bate alguma questão de princípio ou valor. E talvez, não sei se vocês especificamente se reconheçam, mas já consegue identificar a história de alguém, ou de repente a pessoal, uma empresa que você sempre quis trabalhar, sei lá, sempre quis, poxa, dentro da minha área eu queria estar em tal empresa, tá? Busco lá. Abriu uma vaga, você vai se candidata, passa no processo seletivo e começa a trabalhar. E de repente, a tua atividade profissional, você já sabia que ia ser aquilo ali, é diferente da outra empresa no sentido de comportamento, valores e princípios, e você acaba se identificando muito ou não. Mas meu trabalho tá legal, meu salário tá legal, e não consigo ter, sabe, aquele comprometimento afetivo, aquela ligação com a empresa. Então, tem a ver com a cultura, normalmente tem a ver com a cultura, né? A não sei que tem algum objetivo, algum objetivo, alguma coisa específica ali, trazendo uma barreira, mas se não é a cultura. Então, muitas vezes, quando a gente vai enviar um currículo para uma empresa, a intenção é que você olhe antes, que seja no site, os princípios, os valores, qual é a missão dela, né? Aonde ela quer chegar. Porque lá dentro você pode não pegar e não ver a cultura, mas você vai sentir nos relacionamentos. E tem um pouco a ver com os artigos que a gente viu. A empresa que eu trabalho tem 35 anos e não tem isso definido ainda. Super comum, Mariane. Super comum. Muito mais que comum. Não é só essa empresa, né, que tem tantos anos, mas assim como tantas outras. E pior, o que não é legal, tem lá, de repente, no site, no corredor, na área de refeição, umas frases lindas da missão dela, dos princípios, nananã, mas na prática não funciona. Não funciona. Normalmente, a cultura, ela é formada a partir do momento que a empresa ela, se formaliza, a institucionalização dela, e vem, herda, né, a questão dos fundadores. Tem muito a ver. Eu lembro que um dos primeiros TCCs, antes de entrar na Univale, foi sobre o clima organizacional de uma empresa que eram composta por 3 irmãos, tinham várias empresas em vários segmentos, e 3 irmãos. E era bem complicado. Bem complicado, a empresa queria se modernizar e tinha um irmão que tinha uma pegada mais moderna e queria, né, delegar, descentralizar, mas os outros 2, cara, a idade, o pensamento antiquado, muito fechado, o negócio não ia. E a empresa não crescia por conta disso. E daí tudo ficava muito amarrado, inclusive os colaboradores, né? De não poder falar o que quer, de repente ficar receoso, não se sentir seguro, enfim. E isso é muito triste, porque pode refletir numa cultura fraca. Uma cultura fraca, alta rotatividade, absenteísmo, produtividade, qualidade, tudo é prejudicado. E às vezes a cultura ela não está definida, não está formalizada, mas ela existe. E muitas vezes o que não é legal é a subcultura. São as culturas dentro de uma única empresa. A empresa tem uma cultura e tem subcultura. Então, cada departamento ou cada filial é feita de um jeito, o que não é legal. Tem uma empresa muito grande, que é já há bastante anos atrás, a Votorantim, que atua em vários segmentos, do cimento ao suco de laranja, ela tinha esse problema cultural. Cada empresa que ela tinha, vamos supor, a de cimento, se acontecia algum problema ali e ele solucionava o problema, essa empresa mesma, sei lá, da suco de laranja ou sei lá, alguma outra,
estava com problema, mas não tinha comunicação e levava muito tempo para se resolver. Então, cada organização, né, cada filial, cada estrutura tinha uma cultura específica. E eles levaram um bom tempo para conseguir unificar e fortalecer, fazendo que a cultura fosse igual para todos, com missão, visão, valores, princípios, e todo mundo conseguisse andar na mesma direção. Inclusive, isso ajudou na parte de gestão de carreira, porque se um colaborador de um determinado segmento quisesse se transferir para outro, né, poderia, porque era falado a mesma língua. Atividade profissional, a prática, a habilidade técnica é diferente, mas se falava a mesma língua. E quando se tem uma cultura definida, a gente tem uma organização forte. Todo mundo sabe para onde está indo. E daí que eu separei alguns slides bem básicos. Esse daqui era para ser por último. A cultura organizacional é feita de ativos intangíveis e capital intelectual, né? O ser humano não tem como a gente estar mensurando, pegar e somar o que ele tem de capital intelectual. E uma conversa que a gente já vem fazendo é que muitas organizações não sabem absorver o capital intelectual, o capital dessa organização com o conhecimento dos seus colaboradores. Muitos querem passar, muitos aprendem na faculdade, aprendem um formato novo, mais econômico, mais fácil, que vai ser ótimo para a empresa, mas não é dada a voz, né? Então, são empresas mais fechadas, mais limitadas. A questão do capital de relacionamento, muito importante também, porque para atender bem o meu cliente interno também tem que estar satisfeito. Até eu vou começar uma orientação que a acadêmica vai falar um pouco, a empresa de tecnologia vai falar sobre a humanização. Como a empresa de tecnologia, para o atendimento com o cliente não ser tão robótico, tão mecânico, eles estão trabalhando a questão da humanização com seus colaboradores, para que isso se reflita de alguma forma no seu cliente externo. Bem interessante. Opa. Alarme 1925, do que, senhor? Missão. Quando a gente fala de missão, a gente fala a razão de ser da organização, né? É o que fez ela nascer. Qualquer empresa, independente do porte, quando vai abrir, ela quer o quê com aquilo? O objetivo de vida dela, né? Independente do segmento. Sei lá, BRF, né? Fazer o melhor salame, fazer um salame de qualidade para os nossos clientes, aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e hoje faz vários produtos, mas ali no segmento da carne, sabia onde queria chegar, né? E claro, a missão, ela não muda, mas ela se adequa à realidade conforme a empresa vai crescendo, né? Ser o melhor da cidade, ser o melhor da região, ser o melhor do estado, ser o melhor do Brasil, atingir um mercado internacional. Ela vai só, não perde a essência, ela só vai ampliando e mudando no sentido de acompanhar a evolução da empresa. Aí nós temos a visão. Cadê? A visão, e aqui diz, né, é futuro, é uma imagem, é onde eu vejo a minha empresa. Antes, até uns anos atrás, sem essa correria, sem essa pressa acelerada, com, né, que a tecnologia trouxe, com a facilidade no processo de comunicação, fez tudo andar muito depressa. Até uns anos atrás, se fazia metas, né, objetivos para 5, 10, 15, 20 anos. Então, daqui 15 anos, a gente tem que atingir tal meta e tal objetivo. E a empresa traçava várias metas para se atingir. Hoje, isso era o longo prazo. Hoje, o longo prazo é 5 anos. A empresa quer para ontem. Para ontem. Então, ela tem uma visão e quando ela atinge aquela visão, ela cria outra visão para ir além. Aí, claro, tem a questão dos princípios e valores. Tudo voando, Jaque. Tudo voando. Quando eu li, há uns anos atrás, Bauman, que fala das relações líquidas, né, que o pessoal olha a capa do manual e já não lê o que está dentro, né, não procura as respostas de acordo, e a gente pode pegar exemplo, não sei vocês, a idade de vocês, mas os mais jovens, e eu vejo pelas minhas filhas, eu digo, tá aqui o celular, eu não sei como é que eu faço tal coisa.
Ela não vai falar assim, olha, vem aqui, entra aqui nas configurações, clica aqui, vai aparecer essas 3 possibilidades e você resolve seu caso ali, mãe. Não. Toma da minha mão, clica 3 vezes. E eu fico, cara, não mexe nas minhas coisas. Porque eu tenho já venho de uma geração de um pensamento diferente, que eu tinha que entender o processo para ver o resultado. Né? Atena, eu não sei o que acontece hoje, meu cachorro tá... Sabe assim, quando eu acho... Atena, desculpa, gente, tô em casa. Ei! Ela tá desde as 5 da tarde, muito brava, muito agitada. A sensação que eu tenho é que tá acontecendo alguma coisa na rua, porque eu escuto outros cachorros de longe. E ela fica muito... Vai pra escola. Ela vai na segunda e na quinta, vai pra creche. E ela tá numa agitação. Eu até pensei assim, sabe aqueles apitos que deixa o cachorro louco, mas ninguém escuta? Porque só pode. E ela ficou muito agitada e alguns cachorros assim que eu escutava de longe também. E eu imaginei, eu falei, quer ver que ela vai dar uma loucura durante a aula? Mas, enfim. O tempo tá voando, exatamente. Sobre carro. Esse tempo a minha filha falou assim, não consigo arrumar o espelho porque deve ser estragado esse negócio aqui. Cara, tem um manual lá do carro, é só abrir e olhar. Eu já olhei. Não, fez assim, né? É essa rapidez, Jaque. Quando o tempo vai rápido, por conta da tecnologia, da comunicação, e o negócio está acelerado, ok. Desde que passe por os processos, né? Faça a leitura, tenha um entendimento, né? Começo, meio, fim, planejamento, organização, liderança e controle, ok. Agora, quando eu pulo lá para frente, imaginando que é isso que se tenha que fazer, isso traz isso deixa tudo muito raso. E tem algumas teorias sobre tipo, o emburrecimento, né, das pessoas, do mundo. Tudo vai ficando de qualquer jeito para se atingir um resultado. De certa forma, a gente vê isso em vários aspectos da nossa vida. Como um livro, a gente lê a introdução, né, o capítulo inicial, depois lê a conclusão. Foi fulano, foi o mordomo que matou lá a história e deu, fechou. E eu acabo pulando aquelas 300 páginas que tinha para entender toda a história e como aconteceu. Isso é muito perigoso, né? E sem querer, muitas vezes a gente faz isso, né? Essa pressa, todo mundo, antes, ser imediatista, era algumas pessoas que tinham essa característica de ser imediatista, queriam o resultado já, né? Buscava o resultado e depois ia entender como é que funcionava o processo. Mas hoje tá lá, a galera, tá todo mundo em peso, ninguém quer perder tempo. Só que quando a gente faz isso, muitas vezes a gente está olhando para o futuro, que é muito bom, mas a gente está vivendo o futuro que ainda não é. E o presente passa, o dia de hoje passa, e a gente não percebe. A nossa cabeça está lá no domingo, a nossa cabeça está lá na quarta que vem, e a gente não vive todos os dias. E quando se percebe, o tempo passou. E as empresas, elas têm buscado, o que a gente tem estudado o comportamento humano, né? Algumas empresas têm buscado, e teve um artigo aqui que falava sobre a espiritualização, empresas que aprendem, organizações que buscam esse conhecimento, que buscam desenvolvimento organizacional. Não é para frear a produção, não é para frear a tecnologia, não é para frear, né, as estratégias, não. Mas é para aprender a viver aquele momento. E muitos de nós, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, chega um momento que a gente vê aquele buraco, aquela escuridão que eu digo que a gente, nossa, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Meu Deus, minha vida está passando e eu não estou vendo, porque a gente pula etapas para atingir resultado. Propósito, exatamente. O propósito. A gente está indo muito rápido. Então, tem todo esse resgate, principalmente da questão da cultura, trazer uma gestão de conflito, trazer uma gestão de mudança, que são assuntos que a gente vai ver ainda para frente, trazer alguns formatos de aprendizagem, de desenvolvimento de competências com relação à atitude, né, comportamentais, exatamente para a gente não pular lá para frente. Porque lá na frente, o que eu vou ter? Um funcionário estressado, à beira de uma crise, uma depressão, porque não sentiu
o propósito que ele tinha, qual era a missão real dele, e ele foi passando por aquelas etapas, querendo atingir determinado objetivo, e atinge, e depois se joga lá de cima do prédio. E daí todo mundo fala, nossa, mas ele conquistou o que ele queria e tal. Só que ele pulou algumas etapas, ele não olhou para alguns lados. E um pouco antes de entrar a pandemia, eu estava escutando na rádio e depois eu fiquei de procurar e não consegui achar, porque tinha um conceito e eu não conseguia lembrar desse conceito para buscar no Google, enfim, sobre isso. Mas é uma teoria de que o jovem começa no mercado de trabalho e ele trabalha, não vive para nada, lazer, família, nada, até, sei lá, 30 anos. Então, é dos 20 aos 30, vamos supor assim. E daí, com 30 anos, ele para de trabalhar e vai aproveitar a vida. Mas não é assim que funciona. A gente tem que viver as nossas dores, nossos temores, nossas pequenas conquistas, nossas alegrias. E a organização, ela vem com essa pegada, né, que envolve a questão da cultura. Vem com essa pegada para a gente não deixar de resgatar isso. A gente vai na pressa, aquele negócio meio workaholic, meio Google de ser, e depois está em fiapo, e quando acha que vai aproveitar a vida, tem que buscar, né, os casamentos que não se realizaram, as amizades que não se firmaram, e a pessoa se vê sozinha num sábado à noite assistindo uma plataforma de filme ou seriado, pensa assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa da vida, mas quem que eu vou chamar? Não tem ninguém, não sobrou mais ninguém. Então, hoje, as organizações tentam trazer para dentro da sua cultura, né, fazer parte dessa identidade, não só a vida profissional. E quando a gente fala assim, não é só a vida profissional, a gente tem que pensar no pessoal. Até os anos 80, o que tu faz? Ah, eu trabalho, mas na hora de lazer eu trabalho. E com relação à família, atrapalha teu trabalho? Não, eu trabalho. Priorizar o trabalho. Esse funcionário que eu quero, porque ele pensa da hora que acorda até a hora que vai dormir, ele pensa em trabalho, ele sonha com trabalho. Esse cara que eu quero, porque ele vai trazer o resultado. Só que esse cara começou a infartar ou entrar em depressão aos 40 anos. Aí, opa, não. Tanto que já há alguns anos, eu estou há 8 anos na Univale, foi mais ou menos por ali, lendo algumas coisas sobre, até era para um treinamento na China, né, o currículo tradicional, né, a folha que tu encaminha no site, ou descreve lá no site, ou entrega em algum lugar, já não era o que eles buscavam. Eles, quando a pessoa ia na parte de recrutamento, né, e passava para o processo de seleção, esse futuro candidato, né, futuro colaborador, ele tinha que ter, e não era só questão de Instagram, Facebook ou a rede social da época, sei lá, Orkut, ele tinha que ter um blog, né, tava na moda aquele negócio de blog, hoje canal do YouTube, mostrando quem ele era. E a empresa tinha que perceber que ele tinha outras atividades além da profissional. Se envolvia em algum grupo social, religião, ajuda comunitária, esporte, lazer, família, fotinho com cachorro, para entender que ele era um ser humano normal, que não era uma pessoa obscura, que só pensava em trabalhar ou que tinha um foco, porque a hora que a empresa mais precisasse dele, ele podia falhar, né? Podia dar um curto-circuito e ele... Exato, Jaque. Questão de horóscopo, né? Aqui a gente está, horóscopo, e realmente tem um tal de copia e cola em coisinha de jornal, em revista, não dá para levar em consideração. Mas é uma ciência, né? A astrologia, né? A leitura do céu, quando você nasceu, aonde que estava o quê, que signo que estava nascendo, o meio do céu, o fundo do céu. E na China, já há muito tempo, eu lembro que eu li uma vaga de emprego que dizia, né? Eu não me lembro qual que era a vaga, e eles davam preferência para o signo de peixes, que era o meu, peixes, não sei quem, não sei quem. E para aquela vaga, eles não contratariam, eu lembro que era Áries, Virgem e tipo Escorpião. E o meu chefe, né, o coordenador, é o professor Marcos, é de Virgem. Aí eu lembro que eu tirei um print e mandei para ele, falei, ó, na China você não ia ganhar esse emprego, mas eu ia cuidar de você igual. Né? Claro que um signo não vai dizer se você é uma ótima profissional ou não. Não é isso. Mas na leitura do mapa astral com um blog, né? Hoje a gente usa mais a página do YouTube, o Instagram, tudo evoluiu muito mais, né? A gente tem a rede social, naquele tempo não tinha nem o WhatsApp. A empresa precisava perceber quem era você, qual eram os teus gostos. Gostava de ver filme, gosta de fazer trilha,
teu estilo de vida, precisava ver. Não para especular a sua vida, mas para entender que você tinha uma vida além do trabalho. Porque eles precisavam contar com você naquele momento que poderia ser um conflito, uma pandemia, uma mudança na empresa, e você não ia entrar em curto-circuito. Exato. Né? E daí a gente já vem estudando o comportamento, a personalidade, tudo isso levado em conta. Então, quanto mais alto no nível hierárquico é o cargo, mais testes é feito para ver se a pessoa não só tem o perfil ideal para a vaga, mas se aguenta o tranco na hora que precisa. Né? E a questão dos princípios e valores não é uma frase bonita na parede. Né? Como princípios, nós temos a ética, nossos valores são comprometimento, a humanização, não sei o quê, não sei o quê. Não é só uma frase bonita. Eu tenho que olhar e ver se os meus princípios pessoais batem com os princípios da organização. Não é só uma frase, né? Tem que ser levado em conta, porque muitas vezes o colaborador não está feliz, produz bem, trabalha bem, conhece seu trabalho, mas não está de acordo, é por questão de valores e princípios, porque isso reflete nos relacionamentos dentro da organização. Então, não adianta só colocar algumas palavras bonitas e na prática não se trabalha. Então, é feito treinamentos, é feito lembranças, a conversa da liderança, da gestão de pessoas, enfim, a conversa tem a ver com aqueles princípios e aqueles valores, tem a ver com a visão de onde a empresa quer chegar. Daí entra também a questão dos líderes, né? O estilo de liderança é muito importante. A liderança autocrática. Então, quando a gente vai estudar liderança, né, a teoria comportamental. Liderança carismática, autocrática, liberal, democrática. O legal é um líder democrático, que a gente decide em conjunto. Ok. Tem a ver com os princípios, os valores, a cultura da organização? Ok. Mas, de repente, para aquele cargo, naquela empresa, aquela fábrica, está lá na linha de produção, uma liderança democrática não seja ideal. Precisa, talvez, de uma autocrática. Faz e deu, é para fazer isso, a ordem é essa, e não tem muito questionamento, porque é uma linha de produção, não tem como inventar e incrementar novas ideias, né? Então, dependendo da situação, da cultura da empresa, da atividade ou da subcultura daquela unidade, daquele setor, daquela filial, eu preciso trabalhar desde um estilo de liderança, o perfil do meu colaborador, e como eu falei, o Oriente já tem outras percepções, eles vão ver lá a questão de se é água, fogo, madeira, tem toda aquela filosofia, né, mais espiritualizada, digamos assim, questão de energia, Feng Shui, que é muito levado em consideração. Hoje a gente tem, né, eu li uma reportagem em São Paulo, já tem alguma coisa que foi, e no Japão, né, prédios maravilhosos, com tudo com essa questão de energia, e tem a ver, né? A ciência já provou que essa parte que a gente não pega tem a ver. E a cultura é mais ou menos por aí. Aqui, nesses pequenos slides eu disponibilizei para vocês, eu fiz um recorte, né? Até o primeiro eu esqueci de excluir, que estava vazio, só para trazer aí uma questão de entendimento sobre o que é a cultura dentro de uma organização, que não é só uma frase, né? E que sim, se você... Foi a Jaque, acho que comentou, né? Da empresa de 35 anos e tal. Se você... A Ariane. Se você não tem uma cultura formalizada, ok, definida, mas tem uma cultura, né? Quando vocês lembram daquela experiência de Hawthorne de Elton Maio? Da motivação, da iluminação e a produção? Não? Sim? Elton Maio fez um experimento sobre motivação e produção, botou a iluminação, bancada de trabalho, se as pessoas produziam mais num ambiente adequado. Alguns dizem que essa primeira fase da experiência foi meio manipulada. Mas a gente vai logo mais para frente, a gente pode dar uma revisada. Essa experiência de Elton Maio, da motivação, de Hawthorne, teve 4 fases, embora a gente só fala dessa, da motivação, mas teve a ver com liderança e relacionamento entre os colegas de trabalho, né? E tem a ver com uma cultura que a empresa acredita que tenha, mas existem a subcultura com normas que não estão escritas, mas que são levadas em consideração, que não vem lá do nível estratégico, não vem lá da liderança da organização, mas vai se criando. E isso vai se criando, às vezes, ao léu, à vontade,
quando não tem uma liderança eficaz, quando não tem uma preocupação com essa questão intangível, né? E daí acaba tendo pequenos vícios, barreiras aí que afetam a produtividade de forma direta ou indireta. É bastante interessante. A gente também, acho que daí semana que vem, vamos falar sobre identidade social, mesmo conceito para identidade organizacional. Deixa eu ver onde é que está aqui, são muitas coisas baixadas. Eu acho que... Tá, eu não vou ficar fazendo a leitura dos slides, porque eu nem sei quantos tem, mas qualquer coisa me interrompam. Eu acho que esse aqui é o primeiro antes do outro. Então, eu não sei se esse aqui é o meu slide. Eu postei lá para vocês. E eu não consigo me lembrar, porque não é a cor que eu uso. Se eu fiz alguns recortes, ou foi do tempo que a professora Adélia me repassou algum material e eu juntei com o meu, mas é as mesmas palavras. E depois tem o segundo, que também é bastante interessante. Daí eu postei lá, para não precisar trazer 2, 3 artigos. Quando eu falo de cultura, eu falo em inovação em assumir riscos ou não, atenção aos detalhes, orientação para resultado ou orientação para as pessoas, né? Tem organização que tem o foco nos resultados e outros focos o foco é nas pessoas. Ah, mas, por exemplo, indústria, resultado, né? Ali, principalmente na parte operacional, as pessoas ainda são uma peça numa engrenagem. Se trabalha algumas ações em determinadas indústrias e tal, mas basicamente ainda é isso. Orientação para as pessoas. Trabalho com gestão de competências, trabalho com metas, eu procuro deixar o meu colaborador motivado, satisfeito, trabalho com o clima, com a cultura, para que ele me traga um resultado. Ou para as equipes, né? Formação das equipes, a questão de agressividade, e daí eu falo de gestão de conflito, gestão de mudança hoje, e a estabilidade, né? Que é a segurança da minha vaga de trabalho, né? Do meu posto de trabalho ali, que eu não vou ficar com aquele medo de, será que eu vou ganhar conta? Segura naquilo que eu estou fazendo, a minha voz é escutada, né? Eu não tenho que me calar, e fico com medo, fico insegura. Então, tem alguns aspectos aí que estão direto e indiretamente ligados à organização. Esse aqui é bem interessante, ele fala aqui a imagem de uma organização, mas às vezes, dentro de cada setor, cada departamento, a gente fala de subcultura. E isso é um assunto bastante interessante que a gente vai ver lá na análise temática do filme Recém-Chegada. Cultura forte, cultura fraca. Eu acho que em vários momentos eu falei sobre a questão de resultado numa cultura forte e resultado de uma cultura fraca. Foi falado aqui agora, quando a Ariane colocou, né, na minha empresa não tem uma cultura definida. Se eles definissem, com certeza, eles tornariam a cultura deles mais forte. E isso reflete na qualidade, na produtividade, na entrega de resultados. A cultura fraca é mais ou menos isso, quando não está definido cada um, não que cada um faz o que quer, porque tem aquela coisa do informal, funciona, porque eu sei como me comportar conforme as pessoas agem, conforme aquilo que eu escuto, né, na entrelinhas, na rádio peão, só que se a cultura é fraca, perde diretamente com relação a absenteísmo, rotatividade, produtividade, qualidade. Cultura organizacional nacional e tem a cultura internacional. Aí é um assunto que não vai dar tempo, mas dá para comentar, vale. Tem uma empresa aqui no Brasil e se grande tal, e eu resolvo abrir uma fábrica, abrir uma filial em outro país com uma cultura muito diferente. Aí quem cuida dessa parte na área de gestão de pessoas, na área de recursos humanos, a gente fala repatriar ou expatriar, né? Levar a pessoa para fora e trazer ela para dentro, né? E o que impera quando eu vou trabalhar, sei lá, Portugal, Espanha, França, China, Rússia, Estados Unidos, né? Como é que eu transfiro a cultura da minha organização para a cultura local? E eu não vou conseguir ter lá na minha a minha organização naquela filial, naquela fábrica que eu abri lá, naquele país diverso,
ter 100% da minha cultura. Eu tenho que interagir com os stakeholders, né? Até eu separei um slide que fala sobre o RH e as partes interessadas para a gente ver hoje. Eu vou ter que inserir a minha cultura local dentro da cultura daquele lugar. E vai sim, e eu preciso fazer parte para ter sucesso. A gente teve uma reunião, uma live, mas um tempo que não tinha essa parada da pandemia e tal, mas um aluno da Univale, formado em administração, que trabalhava na BRF aqui, foi transferido para a Argentina e a gente fez, estava eu, professora Edgó, mais alguns alunos, a gente fez uma teleconferência, e ele contando da experiência de trabalhar lá na BRF da Argentina, e ele estava contando sobre a experiência de internacionalização, acho que até foi no mestrado, não me lembro qual situação que foi, e ele estava contando sobre a experiência de estar lá, naquele país. Então, ele recebeu o convite, ou enfim, abriu a filial, quem quer ir, ou recebeu o convite para ir trabalhar lá. E daí ele pensou assim, poxa, cultura diferente, comida diferente, rotina diferente, né? Cheiro, gosto, casa, tudo diferente. Ele foi. E ok, beleza, porque dentro da empresa, a grande maioria que se trabalhava eram brasileiros, então compartilhavam ali os mesmos assuntos, o mesmo gosto e tudo mais. Só que quando a BRF entrou lá, ela não imaginou que ela ia ter uma barreira tão grande cultural para o seu produto ser aceito. Ela não conseguia. Não conseguia com que o seu produto chegasse no mercado e fosse comprado. Não tinha. Isso tem a ver com a cultura do local e a cultura da organização. A gente sabe que a carne na Argentina é muito boa. Não entendo muito da área, mas tem a ver com pasto, reto, liso, plano, né? E aqui no Brasil, muitas vezes a gente tem morro, o gado trabalha muito a musculatura e acaba não sendo uma carne tão macia. E eles têm essa questão da carne melhor. E o ABRF não conseguia interagir na cultura da Argentina e fazer com que o seu produto chegasse de acordo e atingisse ali o objetivo da empresa. O que eles fizeram? Eles pegaram uma das maiores marcas, maior indústria, a segunda maior indústria da Argentina, e comprou toda a estrutura dela. Só que ela não mudou o nome para a BRF, ela manteve a marca lá da Argentina que todo mundo conhecia. Como se, sei lá, algum outro país viesse aqui e comprasse Sadia, ou comprasse a Perdigão, ou comprasse a Seara. A gente continuaria comprando sei lá, a Sadia, achando que estava comendo Sadia, mas na realidade estava comendo a marca dessa empresa nova. E daí a BRF só conseguiu inserir e ter sucesso no mercado usando uma marca que já era conhecida, né? Isso tem a ver com a questão da cultura, quando a gente vai se inserir em outro país. Tem um exemplo que até foi numa visita técnica, a gente foi aqui na distribuidora Miller, professora Cláudia, que te dá essa disciplina ali em Itajaí, e eles contando também da questão cultural. Então, aqui no sul do país, tirando alguém que falou do Mato Grosso, né, do sul do país, mas aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Reforçando, né, socorro, né, Joaquim? A gente erra. Eu fico imaginando se eu fosse no show do milhão, eu ia passar vergonha, porque ele ia me perguntar um negócio muito simples e eu ia falar, porque eu ia estar nervosa, o Brasil inteiro me assistindo, obviamente eu ia estar praticamente semi-infartando a cada 10 segundos, ok. Mas, poxa, né, cara, eu judiou ali, né? Eu vi depois, porque tudo vira meme aqui, né? Eu falei, não acredito, não, sério. Daí vi o vídeo e falei, não, para. Se fosse comigo, dá para errar, dá, mas depois eu vinha público e dizia assim, gente, desculpa, eu estava drogado, tomei um remédio faixa preta que o médico me deu e aquilo me deixou meio fora. Cara, eu não ia ficar assim, não sei se ele se retratou, o que ele falou, mas ficou ridículo, né? Mas enfim. E daí lá na distribuidora Miller, ele estava contando da estratégia de marketing dele, que tem a ver com essa questão da cultura. Então, no Rio Grande do Sul, o povo gaúcho é muito bairrista. Então, eles têm o mercado que eles gostam de ir, os produtos que eles gostam de consumir. E a distribuidora Miller aqui de Santa Catarina. Fizeram a batata slice, beleza, Santa Catarina, foi um sucesso, e eles foram alastrando. Paraná, Santa Catarina, foram indo para São Paulo, tal, e aí tem a batatinha slice, todo mundo já conhece, tal, não sei o que, e foi indo. Só que eles não conseguiam entrar no mercado do Rio Grande do Sul. Não tinha como, questão da cultura local.
Não tinha, né? O gaúcho, ele né, privilegia o seu produto. E daí tiveram uma sacada muito interessante de marketing que dizia assim, né, eu nem sou gaúcho, mas adoro torresmo. Quando eu ia no cinema, né, o pessoal comprava pipoca, não sei o quê, eu passava no mercado, pegava um pacote daqueles torresmo mesmo, ia comer torresmo, ficar quebrando os dentes no cinema. Enfim, e eles tiveram, sabe aquela faixinha que vem nos salgadinhos, com alguma promoção de Taz, de sei lá o quê? Eles pegaram aquela faixinha, colocaram na batata slice e com alguma promoção, alguma coisa ali, diz assim, a batatinha preferida do sul do país. Sul é Rio Grande do Sul, né? E o gaúcho tem esse negócio do regionalismo. E eles conseguiram sim, entrar no mercado gaúcho através dessa chamada aí, programação neurolinguística, trazendo a neurociência, e trouxeram batata do professor professor Caio de marketing, Caio Santangelo, que ele deu esse exemplo, e eles conseguiram... Ah, que legal. Isso. E eu conheci esse exemplo na disciplina de viagem técnica, quando a gente foi na distribuidora Miller, eles contaram. Batata slice, isso mesmo. E eles conseguiram entrar, né, dentro do mercado gaúcho, que é bem regionalista, com a questão da chamada ali de programação neurolinguística, a gente diz, né? Com aquela chamada afetiva. A batata do sul do país, opa, essa é a minha batata. Então, dentro da organização não é diferente. Quando eu vou, eu falo da cultura organizacional aqui local, beleza, aqui dentro da minha empresa, dentro da estrutura propriamente dita. Mas quando eu vou lá na minha filial da Bahia, como é que funciona? A cultura local. Então, eu não posso chegar impondo tal coisa. O filme que a gente vai ver tem muito a ver com isso, né? Cara, o filme é fantástico para os conceitos que a gente vai trabalhar. Oi, Pablo, fica à vontade. Eu posso falar isso aí com propriedade, né? Porque eu sou de lá. Legal. Então, você é lá da distribuidora Miller? Não, sou gaúcho, no caso, né, tia? Tá. Então conte um pouco. E tem muito disso, tu sabe que quando a Uvel, a concessionária Uvel, que hoje eu trabalho aqui também em Tijucas, que ela é do Paraná, quando ela comprou a concessionária lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que era a CGA, que era uma concessionária gaúcha, Guanabara, eles tinham essa barreira, como é que vão chegar lá e tal, né? Uma concessionária do Paraná, porque a Uvel é uma Arama Veículos, né? E aí, chegaram lá e botaram na jaqueta, gaúcho, conte comigo. Deu. Ganharam e até hoje eles têm uma identidade muito forte lá, mas tem essas barreiras aí de... Eu não acho muito bonito isso, mas tu nasce, né, com orgulho, com a cultura, um negócio que é cultural, né, e ajuda e ao mesmo tempo atrapalha. Porque tem gente que é muito sem noção, né? Quando passa de determinado limite, não, daí vira ignorância. Mas, de certa forma, é o orgulho de ser, de pertencer. E a gente, por mais que o mundo esteja globalizado, a gente busca núcleos que a gente se identifique. Mas tem regionalismo, assim, de pessoas ignorantes, de, eu sou melhor que isso, aquilo. Não, como eu digo, eu posso falar mal que eu sou de lá, né? Então... tu que pode falar. Exato. Porque se eu falar, eu sou catarinense. Você pode ou não? Porto Alegre lá e região, os caras são muito ignorantes, assim, que eles são os melhores e sempre é assim, e vem para outros lugares e lá é o melhor e não tem conversa, né? Eu até agora, segunda-feira do dia 20, eu recebi acho que umas seis postagens no WhatsApp ali, que era uma foto de um gaúcho que, viu 20 de setembro, eu amo ser gaúcho. Aí dizia embaixo, dito pelo nego velho há 40 anos morando em Santa Catarina. E é mais ou menos isso, que legal. Eu digo, eu sou daqui, de Santa Catarina, assim, Itajaí, eu digo, cara, o que esses gaúchos falam mal de Santa Catarina se estão aqui socados em Balneário, né? É uma gauchada do demônio. Sim, eu já... Quer ver no verão, que raiva que dá dessa gauchada, né? Vem tudo pra cá, né? Não tem água lá, não tem água.
todo mundo pensa que eu sou gaúcha, porque às vezes, quando eu falo com gente que é daqui, peixeiro mesmo, e eu sou daqui, então meu sotaque ele vai indo, eu sou de peixe, né? Então, conforme tá indo o negócio, eu falo. E às vezes as pessoas pensam que eu sou gaúcha pela minha fala. O que eu acho interessante é na parte, não sei como é que está hoje, mas na parte de gestão de pessoas, principalmente quando tem aquelas empresas de contratação, recrutamento e seleção, terceirizados, diz que muitos dos gaúchos, né, que tem empresas em Santa Catarina ou, enfim, em outros lugares, eles pedem para priorizar a contratação de gaúcho mesmo. Porque eles falam o seguinte, o gaúcho é mais trabalhador e falam que o catarinense é mais preguiçoso. Só que eu acho que isso não tem a ver com o estado que a pessoa nasce. Cada um, né? Mas já escutei bastante coisa. Quem não lembra que aqui tinha a Tabaginski, que agora é Baltop, até da professora Adélia, Tabaginski, de autopeças, aqui em Balneário. Aí todo mundo pensava assim, cara, por que Tabaginski, né? Um sobrenome diferente e tal, mas é que lá no Rio Grande do Sul, onde é que era o meio deles, acho que tinha outra empresa, vinha gauchada para cá e reconhecia, Tabaginski, vou ali arrumar meu carro, né? Aí hoje, claro, que essa questão de globalização, modernização, mudaram o nome, mas tem muito disso. Existem controvérsias, porque a gente que faz as coisas e o paranaense ajuda. Mas tem muito, desculpa, Jaqueline, perdão. Mas, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, tem um refri que é a Fruc. Guaraná Fruc. É a mesma coisa que a pureza daqui. Mesma coisa, um refri Guaraná bom, que é top, e é diferente do Guaraná Antártico, que não é bem doce e tal. É o regionalismo, né? Meu Deus do céu, o Fruc é a melhor coisa que existe no mundo. Não tem. Sim. Tem Fruc aqui em São João Batista, que eles acham que São João Batista tem que ter feriado dia 20, né? Não. Eu não assino, entendeu? Mas o que olha, é uma loucura que chega a dar vergonha. Sim. A minha filha, um dia a gente foi no mercado, já tem uns 2 anos, aí eu fui pegar, Valen, pega uns 2 refris, 3 pra gente, né, ter. A gente toma, tudo que a gente compra de bom, a gente come no mesmo dia, mas a gente tem a intenção de que vai ficar guardado. E daí ela foi e pegou esse Fruc, né? Eu falei, não, pelo amor de Deus, pega uma Coca-Cola, um Guaraná, uma Sprite, que a amiga dela é gaúcha. E ela aprendeu a tomar isso, ela só queria tomar isso, né? Ana Raquel, bem isso. Não, eu gosto, é doce, né? Eu sou do tempo do baré. O Adroaldo falou um negócio ali que eu acho que ele achou. Ele falou que só a Polar não sai de lá. A Polar é uma cerveja que hoje tu toma, é a mesma coisa que quase uma Sub-Zero. Não tem gosto de nada, não tem nada, mas a lata é gaúcha, cor do Rio Grande do Sul, feita para ti e tal. Cara, não tem nada demais, nada. Eu tenho que trazer Polar para os guri aqui. Tem que trazer vou para o Rio Grande do Sul, trago, dou para eles. Eu não tomo, claro que eu tomo até o que tiver para tomar, eu vou tomar, mas é aquele negócio lá, tá lá, é de lá, tem esse negócio, e é legal, né? Não, é massa. Sim, é muito interessante, é muito. Quando eu cheguei aqui, eu achava engraçado a farinha. Todo mundo, pirão, farofa, tudo que não é muito cultural lá, e aqui é, né? Então é engraçado, é legal. Sim, isso é muito interessante. E a parte de marketing das empresas identificaram isso e utilizam isso a favor. Então, às vezes, sei lá, pega a farinha, pega o sal, pega algum produto, açúcar, embala com uma marca que sugere Rio Grande do Sul, que uma marca que sugere Santa Catarina, mas o produto de dentro é a mesma bosta. Só que eles fazem isso por estratégia de marketing. Isso é cultura, né? E tem a ver com a cultura não só externa, com produtos né, e exemplos que a gente está dando aqui, mas a questão do interno. Então, quando eu vou para um local, a minha empresa catarinense, eu vou abrir uma filial, abrir uma linha de produção lá no Rio Grande do Sul, eu tenho que levar tudo isso em consideração. Os catarinenses que vão para lá e o gaúcho que vai lá trabalhar também. Um estudo bem interessante quando surgiu a BRF, com a união da Perdigão e da Sadia. A parte Mato Grosso, né, que tem ali a parte de Matadouro, que é a mesma coisa, sei lá, Vasco e Flamengo, Grêmio, Inter, e você ter que deixar a tua camiseta do Grêmio para usar do Inter, de gente se jogando no chão e rasgando, não, de pedir a conta, de não aceitar a empresa concorrente porque teve a fusão ali, foi uma aquisição,
mas oficialmente saiu como uma fusão, né, para proteção do mercado interno. Que nem aquela vez que foi mudada as tomadas para 3, né, proteção de mercado. Às vezes a gente pensa assim, mas por quê? Né, que o governo ajudou ali a fusão, que no caso foi uma aquisição da Sadia com a Perdigão e tal, para proteger, porque tem uma que eu não lembro o nome, que é a maior do mundo, americana, louca para entrar no Brasil, e se entrasse no Brasil, e as empresas, não sei como, pendengueando, endividadas, né, Sadia, Perdigão, Seara, tudo isso aí, não sei o que faz com o dinheiro, não sei como se administra, estava tudo pendengueando. Essa grandona, na hora que entrasse aqui no Brasil, ia fazer como a BRF fez na Argentina, ia comprar internamente, ia deixar, continuar com a marca Perdigão, Sadia, Seara, mas na realidade ia ser outra administração, ia ser outro tipo de produto. E daí, para proteção interna, o governo interferiu, ele ajudou numa fortuna para salvar ali. Daí tem a ver com essa proteção de mercado. E tem a proteção cultural do gaúcho, do catarinense, do paranaense, e assim vai, né? Então, quando a gente vai... e tem muito erro porque não é estudado. Então, pequenos empreendedores que vêm, montam uma imobiliária aqui, ou vai para o Rio Grande do Sul e monta uma padaria lá, e às vezes não dá certo, é só uma questão de como se coloca no mercado. Mas não só eu e o meu cliente, só não o externo, mas o interno também, porque o interno é que manda. Então, é muito interessante quando a gente estuda a cultura organizacional, porque eu não estou falando só de como eu trato meus colaboradores, visão, missão, princípios e valores, e a frase, e a reunião de abertura de ano, de fechamento de ano, do amigo secreto. Não é só isso. Aí envolve os stakeholders, todas as partes interessadas, direto ou indiretamente. Tudo isso envolve a cultura organizacional. Eu não tenho como montar uma fábrica aqui em Santa Catarina e não pensar de outra forma, né? Porque todo mundo quer crescer, quer expandir. Então, eu tenho que levar em conta quem é o meu colaborador, qual é o perfil. E, por exemplo, o Itajaí hoje, por conta do porto e algumas empresas, tem gente de tudo quanto é canto do Brasil. Eu tenho que levar isso em consideração. Senão dá um choque. E isso dando um choque nos relacionamentos dentro da organização, isso reflete com ela fora, né? A parte externa. Algumas funções da cultura, criação e manutenção da cultura, ok. Como uma cultura começa. Acho que no outro tem também manter uma cultura viva, seleção, os dirigentes e a socialização. Eu estou passando rápido porque nos próximos traz a descrição disso, ok. E aqui tá, ó, rituais, linguagem, símbolos materiais e histórias. Lembram que eu falei que a cultura vem muito dos fundadores, né? Então, as histórias que eles contam e é repassando de pessoa para pessoa, a questão dos rituais, como se fala, né? Na época que eu fazia faculdade, a gente estudava muito a Ambev, que tem uma cultura agressiva e tudo mais. Claro que depois de certo tempo começou a dar tanto processo de trabalho, né? Que eles mudaram, mas eles ainda têm essa cultura agressiva que era muito estudada nos anos 80, né? Ritual, história, linguagem, a forma de tratar as pessoas, e, deu muitos processos de humilhar alguém que não atingiu a meta. Tem próprios alunos, né, contando algumas histórias que o pai, que o tio trabalhava e tal. Muito legal. Até o tempo que eu fazia faculdade, a gente escutava muito isso, né? Hoje já está mais ameno. Era um mercado, era uma empresa muito masculina, e depois foram contratando mais mulheres, que deu tempo vai se modernizando e tudo mais. Bastante interessante estudar a cultura da Ambev, essa cultura mais agressiva, e outras empresas tentando implantar a mesma cultura da Ambev sem sucesso, que ela tinha um negócio que era só dela, funcionava com ela. E a gente pode também ver erros de mercado, né? Aí vai lá um pouco mais na disciplina do professor Caio, ou em alguma outra disciplina de um professor de marketing, o Golf, a Volkswagen, porque tem empresas que são multinacionais, né? Tem vários países, mas tem a empresa que é global, uma empresa que atinge o mundo inteiro, que tem um produto que funciona em todos os países. Então, a gente tem aí o exemplo do iPhone, Brasil, Estados Unidos, China, iPhone, ok, um telefone celular. E a Volkswagen, quando tentou criar um carro que ele pudesse se tornar uma empresa global, ela criou o Golf. E começou a produção ali com essa questão de tentar se tornar uma empresa global.
Aqui no Brasil foi muito bem aceito, mas já na Europa não teve tanto sucesso. Então, tem algumas estratégias que deram certo e outras que foram fracasso. A Coca-Cola imitando a Pepsi naquela New Coke, que gastou não sei quantos milhões para fazer uma empresa de consultoria e tal, e não deu certo. Mas não é só a questão da empresa com o cliente externo, é todo o envolvimento e a mudança, a alteração da cultura interna que vai refletir no mercado externo. Então, a gente até nem fala assim, o meu colaborador e o meu cliente, a gente fala o cliente, tem o cliente interno e o cliente externo. O cliente interno é o meu colaborador, e o externo é, de fato, o meu cliente que vai comprar meu serviço ou meu produto. Ok? Boa noite, prof. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Isso que a senhora falou está muito no material que nós apresentamos semana passada, sobre a simbologia, né? Nós falamos sobre os comportamentos, né? Tanto da organização quanto do colaborador, né? E a gente vê que está muito atrelado a todas as metodologias que a gente utiliza na administração e no marketing. Isso que a senhora falou agora sobre o cliente. Por exemplo, hoje as empresas estão segmentando mais quem que vai trabalhar para eles, qual vai ser esse perfil, né? E eu tenho um exemplo agora do negócio que deu sobre LGBT e sobre racismo. Tem uns casos agora no início do ano, né? No final do ano passado, sobre algumas empresas que não souberam se comportar ou se colocar nessa posição. Daí eu tenho um exemplo que foi da Magazine Luiza, que acho que talvez a gente já até falou aqui, e da própria Ambev, foi o seguinte: a senhora falou sobre metas também, que eles, a partir disso, eles estipularam metas para criar grupos de trabalho para contratar mais mulheres e mais negros e mais pessoas do grupo LGBT. E exemplo, a Magazine Luiza já estruturou isso, e a própria Ambev, e esse ano agora, esse semestre, o primeiro semestre, eles já contrataram trainees e estagiários só negros, né? Que é só para o público negro. Quer dizer, nesse momento, primeiro que eles ganharam no mercado, né? Tiveram uma boa imagem no mercado, e eles tiveram uma prontidão, né? Para o mercado muito rápida. Quer dizer, teve um caso numa outra empresa que foi um sinal para eles correram já para se organizar, né? E estruturaram isso e já contrataram pessoas nesse nível. Quer dizer, eles segmentaram o público deles, a imagem deles passou uma imagem bacana para o mercado, uma cultura, quer dizer, a cultura já existe dentro da organização, que as próprias pessoas que hoje estão lá se engajaram para colocar isso rodar, e o público externo, né, que era o público deles segmentado, né, que é o público, vamos dizer, LGBT e público negro, se viu também nessa cultura. Quer dizer, pô, essa empresa eu quero trabalhar, é a empresa que está olhando o perfil que vai me dar uma oportunidade. E a senhora falou outra coisa também no início da aula, que as pessoas, isso atrelado à simbologia, que elas alcançam tão rápido um alto nível, né? Exemplo, teve uma menina que trabalhou comigo na Ambev em Porto Alegre, que ela começou como estagiária, ela sentava do meu lado. E essa semana, ela publicou no LinkedIn que ela assumiu a posição de diretora de gestão na América Latina. Eu fiquei, pô, que legal, né? Quer dizer, uma pessoa que sentou do meu lado, hoje é diretora da companhia. E isso que a senhora falou das mulheres. E ela, no relato que ela colocou no LinkedIn, ela disse que quando ela entrou na companhia, ela nunca se via numa posição dessa, porque a companhia não tinha diretoria ou presidentes, vice-presidentes, né, VPs, em grupo de mulheres. Hoje ela é